pessoal! Vamos começar nossa segunda videoaula sobre histologia do tecido ósseo. Bem, os objetivos dessa aula são conhecer as características do tecido ósseo, conhecer as características morfofuncionais das células do tecido ósseo e da matriz óssea, tanto componentes orgânicos quanto inorgânicos, compreender o mecanismo de reabsorção óssea, conhecer o periósteo, endósteo e os tipos de tecido ósseo, conhecer o sistema de lamelas do tecido ósseo compacto, então as lamelas circunferenciais externas, internas, os ósteons, que são os sistemas de Havers, e as lamelas intersticiais, conhecer os canais de Havers e os canais de Volkmann. Bem, as referências utilizadas para essa videoaula foram o Junqueira e Carneiro, o Netter, Base da Histologia, e o Gartner, Tratado de Histologia. Bem, o tecido ósseo ele é formado por células e matriz óssea mineralizada. Então, observem aqui as células, apontadas aqui pela seta amarela, os osteócitos, e observem que a matriz, ela tem essas regiões mais basofílicas, mais arroxeadas, que representam a mineralização. Então, a gente usa esse termo, afinidade pelo corante básico, a gente fala que é basofilia. Então, essas áreas mais basofílicas são que tem a hematoxilina, que é o corante que cora em roxo, tem mais afinidade. Então, as lâminas todas que vocês vão ver na histologia, gente, a maioria delas, algumas que nós usamos coloração especial, mas o que mais nós utilizamos é eosina, que cora em rosa, e hematoxilina, que cora em roxo, certo? Então, a gente vai falar em eosinofilia, se a afinidade for pela eosina, se for mais rosa, e basofilia, se a afinidade for pela hematoxilina, se for mais roxo. O tecido ósseo ele é constituído por células, são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, pela matriz extracelular calcicada, que é a matriz óssea, e nós temos canalículos, que são canais presentes na matriz, que permitem a nutrição dos osteócitos. São funções do tecido ósseo: dar suporte para os tecidos moles, proteger órgãos vitais, proporcionar apoio para os músculos esqueléticos, alojar e proteger a medula óssea. Ele constitui um sistema de alavancas que amplia as forças geradas na contração muscular e ainda funcionam como depósito de cálcio, fosfato e outros íons. Com relação à preparação histológica do tecido ósseo, eu tenho a preparação por desgaste, que não preserva as células, mas permite um estudo minucioso da matriz óssea com suas lacunas e canalículos. E eu tenho outra forma de preparação, que é a por descalcificação. No preparo por descalcificação, é possível observar as suas células, e para isso, eu tenho que descalcificar o tecido ósseo. Então, primeiramente, eu fixo esse tecido ósseo em formol, que é um fixador comum, o mais comumente utilizado. Depois eu vou remover a parte mineral da matriz utilizando uma solução ácida diluída, que pode ser o ácido nítrico a 5% ou com EDTA, por exemplo, uma substância quelante. Então, com isso, eu deixo esse tecido mole e processo ele como técnicas rotineiras de inclusão em parafina, como se fosse um tendão aí, por exemplo. Então, nessas duas imagens, eu tenho o tecido ósseo preparado aí por descalcificação. Então, aqui eu consigo observar as células. Observem osteócitos em lacuna, osteoblastos, que são células jovens que produzem matriz extracelular. Eles vão produzindo matriz óssea. Quando ele fica envolvido por ela, ele passa a ser um osteócito em lacuna. E esses aqui são os osteoclastos, que são células gigantes, multinucleadas, provenientes aí dos monócitos do sangue. E essas células aí, elas têm um papel de reabsorção da matriz óssea. E a escavação que ele faz aqui na matriz são chamadas de lacunas de Hauschip. Então, a escavação da matriz pela ação do osteoclasto na matriz óssea. Então, observem aqui também os osteoblastos, matriz óssea e osteócitos em lacuna. Observem aqui que no preparo por desgaste, eu não tenho a preservação das células, mas eu consigo ver muito bem as lacunas e os
canalículos. Então, esse é o preparo por desgaste. Bem, os osteoblastos, eles são células jovens que formam os osteócitos. Eles sintetizam a parte orgânica da matriz óssea, como colágeno tipo 1, proteoglicanos, glicoproteínas. Eles sintetizam osteonectina e osteocalcina. A osteonectina facilita a deposição de cálcio e a osteocalcina estimula a atividade dos osteoblastos. E eles são capazes de concentrar fosfato de cálcio, participando aí da mineralização da matriz. Os osteócitos são células maduras, com pouca atividade metabólica quando comparados aos osteoblastos, mas que são fundamentais na manutenção da matriz óssea. Eles comunicam uns com os outros através de canalículos. Já os osteoclastos são células móveis, gigantes e multinucleadas. São originários aí de células mononucleadas da medula óssea, dos monócitos. E eles têm como função a remodelação do tecido ósseo. Então, eles fazem a reabsorção do tecido ósseo. Observe essa imagem aqui do livro do Junqueira e Carneiro, Histologia Básica. Aqui está representado o mesênquima. A partir dessas células mesenquimatosas, eu tenho algumas células osteoprogenitoras que se diferenciam em osteoblastos, que são essas células jovens aqui, que pode ter formato de pavimentoso a cuboide. Conforme elas têm maior atividade, elas vão se tornando mais cuboides. Aqui elas estão menos ativas. Observem aqui que esse osteoblasto está sintetizando a matriz, que é aqui em pontilhado, amarelo. Observem, essa é a matriz osteoide, que é a matriz recém-formada ou neoformada. E observem que ele vai sintetizando matriz. Quando ele fica envolvido pela matriz, ele passa a ser um osteócito, que fica aqui na lacuna, né? Então, um osteócito tem lacuna. Aqui toda é a matriz óssea. E observem aqui também um osteoclasto, né? Que é essa célula gigante multinucleada responsável pela reabsorção da matriz óssea. E observem aqui alguns vasos sanguíneos, com hemácias dentro. Bem, as depressões da matriz óssea, escavada aí pela atividade dos osteoclastos, recebem o nome de lacunas de Howship. Então, os osteoclastos, eles secretam para dentro desse microambiente ácido, colagenase e outras hidrolases, que digerem a matriz orgânica e dissolvem os cristais de cálcio. Bem, a mineralização é a deposição de íons inorgânicos na matriz óssea. Então, eu tenho aí a deposição principalmente de cálcio e fósforo, mas também de bicarbonato, magnésio, potássio e sódio. O cálcio e o fósforo juntos formam cristais, que dão a estrutura aí da hidroxiapatita. E a associação da hidroxiapatita com as fibras colágenas é que dão a dureza e resistência do tecido ósseo. As superfícies internas e externas dos ossos são recobertas por células osteogênicas e tecido conjuntivo, que constituem o endósteo e o periósteo. Então, essas células osteogênicas e o tecido conjuntivo que reveste externamente os ossos é denominada de periósteo, e as células osteogênicas e tecido conjuntivo que revestem internamente os ossos é chamada de endósteo. Nós temos também as fibras de Sharpey, que são fibras que prendem firmemente o periósteo ao osso. Quanto às variedades de tecido ósseo, eu tenho uma classificação que é macroscópica. Então, eu olho aqui, né, vejo esse osso sem cavidades visíveis, eu chamo ele de osso compacto. E esse osso com muitas cavidades visíveis, eu chamo de osso esponjoso. Tanto as cavidades do osso esponjoso quanto o canal medular da diáfise dos ossos longos são ocupados pela medula óssea. Aqui tudo, estou mostrando para vocês a medula óssea. Observem que eu tenho alguns adipócitos aqui, e isso tudo constitui a medula óssea. Aqui eu tenho tecido ósseo e aqui também. Quanto aos tipos de ossos, eu tenho os ossos longos, os ossos curtos e os ossos chatos. Os ossos longos, eu tenho as epífises, que são as extremidades, que são constituídas de osso esponjoso com uma delgada camada superficial compacta.
Eu tenho a diáfise, que é a parte cilíndrica, que é quase totalmente compacta, com uma pequena quantidade de osso esponjoso aí na parte profunda, delimitando um canal medular. E eu tenho a metáfise, que é a porção de um osso longo situada aí entre a epífise e a diáfise. Os ossos curtos, eles têm o centro esponjoso e são recobertos em toda a periferia por camada compacta. E quanto aos ossos chatos, eu tenho aí a abóbada craniana, que possui duas camadas de osso compacto, separadas por osso esponjoso, que forma o que a gente chama de díploe. Histologicamente, o tecido ósseo ele pode ser classificado em tecido ósseo imaturo ou primário, onde as fibras colágenas são dispostas irregularmente, sem uma orientação definida. Tem poucos locais aí no adulto onde ele persiste. Esses locais são próximos às suturas dos ossos do crânio, nos alvéolos dentários e em alguns pontos de inserção de tendões. Já o tecido ósseo maduro, secundário ou lamelar, as fibras colágenas são dispostas regularmente e organizam-se em lamelas. Os dois tipos de ossos, tanto o imaturo quanto o maduro, possuem as mesmas células e os mesmos constituintes da matriz. Então, a questão é da organização das fibras, se elas são regulares ou irregulares. Se elas forem organizadinhas em lamelas, ele é maduro, e se ela for irregular, ele é imaturo. Nessa imagem, é possível observar as lamelas. Observem que os osteócitos, eles ficam nessas lacunas, né, dispostos nessas lamelas, e que eles se comunicam por meio de canalículos. Entre cada grupo, separando cada grupo de lamelas, nós temos uma substância cimentante, que consiste em uma matriz mineralizada com muito pouco colágeno. E existe um canal, que eu vou mostrar aqui para vocês no esquema, que é constituído por vasos e nervos e revestido pelo endósteo, que é chamado de canal de Havers. Bem, esse osso secundário ou lamelar, na diáfise dos ossos longos, a organização dele é muito bem definida, né? Porque como se trata de um osso compacto, ele precisa se organizar para que todas as suas células recebam sua nutrição. Então, existem as lamelas, são paralelas umas às outras, são as chamadas de lamelas circunferenciais externas. Né? Internamente também temos essas lamelas paralelas, que são chamadas lamelas circunferenciais internas. Essas lamelas concêntricas, né, que formam estruturas parecendo tiro ao alvo, são chamados sistemas de Havers, né, onde tem um canal de Havers central e essas lamelas vão se organizando paralelamente umas às outras, né, onde ficam esses osteócitos em lacuna e eles vão se comunicando uns com os outros através dos canalículos. Cada canal de Havers, que é esse no centro de um sistema de Havers, ele comunica com outros canais de Havers e com o endósteo e com o periósteo através de canais oblíquos, que são chamados canais de Volkmann. Bem, pessoal, então vamos fazer aqui uma retomada dos nossos objetivos. Então, nós conhecemos as características do tecido ósseo, conhecemos as células e a matriz óssea, compreendemos o mecanismo da reabsorção óssea, conhecemos o periósteo, o endósteo e a classificação dos tipos de tecido ósseo, conhecemos o sistema de lamelas do tecido ósseo compacto, então conhecemos aí as lamelas circunferenciais externas, internas, os sistemas de Havers e as lamelas intersticiais, e conhecemos aí os canais de Havers e canais de Volkmann. Então era isso, pessoal. Obrigada a todos e até a próxima!